Só um segundo, já. Bom, meus caros, vamos lá, então. Vamos começar. Como toda qualquer disciplina, é importante a gente traçar as balizas sobre a questão principiológica. Há uma razão de ser para isso. A razão é que você estudando os princípios daquela disciplina, você acaba aprendendo, ou pelo menos vendo quais são os caminhos de como aquela disciplina trabalha, né? Qual a lógica, né? Toda disciplina jurídica acaba tendo uma lógica própria. Então, é imprescindível que você faça um estudo, então, dos princípios de cada matéria. Quando você for começar um estudo de qualquer disciplina, então, jurídica, esse é o caminho, tá? Então, essa metodologia que nós vamos fazer, então. Bom, então, no âmbito do processo de execução, nós temos que traçar aqui algumas premissas antes de começar. A primeira premissa é a seguinte: quando estávamos estudando processo de conhecimento, nós tínhamos a perspectiva de não saber. A perspectiva do processo de conhecimento é justamente essa. Você não sabe quem tem razão. Você tem um autor que propõe uma ação em face de um réu, e esse réu ele é citado para se defender. Depois nós vamos desenvolver uma atividade probatória e vai se verificar ali quem é que tem razão, né, conforme as demonstrações, o que foi demonstrado, e depois chegará a um veredito, né? Até trouxe aqui, até tem um esquema aqui que eu vou precisar dele daqui a pouco, né? Por exemplo, lá no processo de conhecimento nós vimos isso, né? O estudo do processo de conhecimento passa por essas fases, né? Nós temos então uma petição inicial, né, que depois é feita uma admissibilidade, depois é feita a citação do réu, a citação ele vai ser para ele comparecer numa audiência de mediação e conciliação, ou, se o direito não admite autocomposição, para que ele apresente a sua defesa. Das duas, uma. Ocorrendo na audiência de mediação e conciliação, se ela for infrutífera, né, não deu acordo, não chegar a um denominador comum, aí abre-se o prazo de defesa. Depois da apresentação da defesa, nós temos a fase organizatória, que ocorre aqui o saneamento do processo, né? E depois nós vamos para a fase probatória. E a fase probatória é uma fase demonstrativa, ou seja, aquilo que o autor alegou aqui na petição inicial, aquilo que o réu alegou na sua defesa, deve ser demonstrado aqui na fase probatória. Por isso que eu disse que a fase probatória é uma fase demonstrativa. Então, aí nós vamos ter uma série de provas, típicas e atípicas, né? Prova pericial, prova testemunhal, depoimento das partes, né? Provas documentais, enfim, né? As audiências de instrução e julgamento. Pois bem, feita toda a demonstração, vai para o juiz sentenciar e averiguar quem é que tem razão. Se é o autor, que propôs a ação, que inaugurou esse procedimento de primeiro grau de jurisdição, no meio da propositura da ação, ou se que tem razão ao réu, que tem o direito de fazer a sua resistência à pretensão do autor. Então perceba, tem até aquele ditado antigo, né? Dê-me os fatos que dar-te-ei o direito. O que significa isso? Então, o autor apresenta os seus fatos por meio da petição inicial, alegando que houve uma lesão, uma ameaça a um direito seu. O réu, ele se contrapõe a essa pretensão, é o direito dele de ampla defesa, como nós vimos lá no processo de conhecimento,
não é? E nós vamos ter, então, esse desenvolvimento dessa fase probatória, que é essa fase de demonstração. Então, não basta você alegar, você precisa demonstrar. Alegar é muito fácil. Então, não basta alegar, você precisa demonstrar. Então, aqui na fase probatória, você fará isso. Né? E depois vai para o magistrado vai averiguar quem é que tem razão, autor ou réu. Então, dê-me os fatos que dar-te-ei o direito. Então, o juiz ele vai declarar quem é que tem o direito, a quem assiste o direito, então, aqui nessa sentença. Que nada mais é o provimento final que põe fim a este procedimento comum, né, ou procedimento de primeiro grau de jurisdição, ok? Então, lá no processo de conhecimento, como a gente não sabe quem é que tem razão, se é o autor ou se é o réu, afirma-se lá que nós temos uma crise de certeza. O processo, segundo o Cândido Dinamarca, ele trabalha com crises. Então, ali no processo de conhecimento, quando nós estudamos isso, nós estávamos diante de uma crise de certeza. Eu não sei quem é que tem razão, se é o autor ou se é o réu. Então, nós vamos abrir a oportunidade para que eles se manifestem, né, em contraditório em todas as fases. Vamos ter uma fase demonstrativa, que eles vão ali provar aquilo que eles alegaram, ou demonstrar aquilo que eles alegaram, com um consectário da ampla defesa, e depois vamos verificar quem é que tem razão. Então, o processo de conhecimento, olha só, ele se chama conhecimento justamente porque nós vamos conhecer da argumentação trazida pelo autor e pelo réu, vamos conhecer dos fatos trazidos por ambos e vamos chegar a um veredito com base nisso, né? Então, a lógica do processo de conhecimento é uma lógica de solução de crise de certeza. Então, nós vamos verificar os fatos e solucionar o direito, né? Afirmar a quem assiste o direito. Então, a essência da atividade jurisdicional, né, para muitos, é isso. Né? O que é jurisdictio? Jurisdição. Atividade jurisdicional. Jurisdictio, né? Jurisdição, que significa o quê? Dizer o direito. Então, uma tradução literal de jurisdição é dizer o direito. Que vem de juris, que é direito, e dictio, né? Escreve dictio, que é dizer, né? Então, dizer o direito. Aí que está o ponto. A atividade jurisdicional não se esgota nisso. A atividade jurisdicional não é só dizer o direito. Que, por vezes, e não raro, aliás, é extremamente comum, que o direito já seja acertado, seja declarado, e que ele precisa ser efetivado. Isso é muito comum. Né? Então, já houve um acertamento. Então, vamos lá no nosso esquema do processo de conhecimento. Nós já passamos por todas essas fases aqui. Né? Passamos aqui foi proposta a ação, teve citação, audiência, não deu acordo de mediação e conciliação, então abriu prazo de defesa para o réu, depois nós tivemos a fase organizatória, né? Fase probatória, sentença. E o juiz disse, olha, o direito assiste ao autor, não é? Nós vimos ainda no semestre passado, né, que o procedimento não acaba aqui. Isso aqui é só o procedimento de primeiro grau de jurisdição. O primeiro grau de jurisdição é justamente este esquema, né? Então, nós temos uma fase postulatória, uma fase organizatória, uma fase probatória, ok? Então, essa é a essência do processo de conhecimento. Mas, como nós sabemos, o processo não acaba aqui. Nós temos ainda uma fase recursal, outra fase. Essa aqui é uma fase de conhecimento. Então, nós vamos conhecer da argumentação do autor, vamos conhecer da argumentação do réu e vamos chegar a um veredito. Essa é a lógica. Não é? Nós vimos ainda no semestre passado que nós temos uma fase recursal. Fase recursal, esse esquema aqui que eu fiz para vocês. Né? Então, essa fase recursal é bem interessante. Né? Nós temos ali alguns recursos, né? Fiz aqui só 5, né? Apelação, agravo de instrumento, embargo declaratório, recurso especial no STJ e recurso extraordinário no STF. Né? O que geralmente ocorre, né, 90 e tantos % dos casos, né, nós temos ali um recurso de apelação. Então, a gente sai dessa fase de conhecimento,
que tem essa fase postulatória, fase organizatória, fase probatória, a fase decisória, que é retratada pela sentença, não é? Que é uma fase, então, de conhecimento, fase de conhecimento, e vamos, então, para uma fase recursal. E nessa fase recursal também é bastante lenta, né? Então, ela é como se fosse um complemento do processo de conhecimento, que é o direito que todos nós temos a dupla revisão do nosso caso, chamado também de duplo grau de erudição, que o nosso caso seja revisto por um outro órgão jurisdicional, não é mesmo? Então, perceba, nós vamos então passar por essa fase recursal e quando esgotarem, por exemplo, os recursos, né, agravo, né, embargos declaratórios, recurso especial, recurso extraordinário, vai chegar uma hora que você não vai ter mais munição. Vai chegar uma hora que esse caso precisa chegar a um fim, né? Então, e isso se dá justamente com o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, então, põe fim a essa fase de certeza, né? Essa crise de certeza. Então, olha o que nós estamos falando, né? O processo de conhecimento ele lida com uma crise de certeza. Eu não sei a quem assiste o direito. Então, quando ocorre o trânsito julgado, a coisa julgada, essa crise é solucionada. Porque a coisa julgada, ela é imutável. Ela torna aquela causa indiscutível. Imutável e indiscutível. Então, se o juiz chegou e falou, olha, o autor ele tem direito a R$200 mil de indenização, mais juros de 1% a partir da citação, mais correção monetária, mais honorário de 10%, né? Se transitar em julgado, ocorrer a coisa julgada, este assunto está definido. Uma área de definitividade. Então, formou a coisa julgada ou trânsito em julgado. Enquanto está pendente recurso, nós vimos isso no semestre passado, né? Enquanto estiver pendente esses recursos aqui, o caso está em aberto. Então, a crise de certeza ainda não foi solucionada. Essa é uma questão, né? Não foi solucionada ainda. Pode ser que o tribunal tenha um outro entendimento do juiz de primeira instância. Pode ser que o STJ tenha um outro entendimento do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. E pode ser que o Supremo Tribunal Federal, via recurso extraordinário, tenha outro entendimento. A gente vê muito isso, não é? Então, meus caros, a crise de certeza que nós estudamos nos semestres passados, né, em processo de conhecimento, em recursos, essa crise de certeza ela só é estancada quando ocorre a coisa julgada. Então, esse é um ponto de amarração extremamente importante. Por quê? Ocorrendo a coisa julgada, nós vamos mudar o paradigma, nós vamos mudar a lógica. A lógica, porque o direito já está acertado. Já sabemos. Então, com áreas de certeza, um grau de certeza absoluta, coisa julgada tem esse fator, né? Que lembra lá dos efeitos da coisa julgada. Efeito positivo. Todos devem respeitar aquilo que foi decidido. Eficácia erga omnes. Efeito negativo da coisa julgada. Aquele caso não pode mais ser rediscutido. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Tudo o que poderia ter sido alegado lá no processo de conhecimento, mas não foi, vai ser considerado como se tivesse sido alegado e repelido. Repelido. Então eu pedi só dano moral. Esqueci de pedir dano material. Esqueci de pedir dano estético. Se ocorreu a coisa julgada, o dano material que eu poderia ter pedido e não pedi, o dano estético que eu poderia ter pedido e não pedi. Então esses dois pedidos vão ser considerados como se eu tivesse pedido e perdido. É o que a gente chama então de eficácia preclusiva da coisa julgada, né? Então, quando ocorre a coisa julgada, o caso que era até então provisório, ele se torna definitivo. Por isso que a gente fala trânsito em julgado. Transita de uma situação de provisoriedade para uma situação de definitividade, né? Então, meus caros, e quando que ocorre a coisa julgada? A coisa julgada ela ocorrerá quando esgotarem os seus recursos. Porque toda decisão é uma decisão provisória. Lembre-se, toda decisão é uma decisão provisória.
quando ela é publicada a decisão, você terá o prazo de 15 dias para recorrer os recursos normais. Embargo de declaração, 5 dias, lembra? Pois bem, você tem o prazo então, para recorrer. Se você recorre, o caso continua em aberto. A crise de certeza, que é o nosso contexto aqui, a crise de certeza ainda não está solucionada, a crise. Então, até que o tribunal se pronuncie. Então, enquanto couberem esses recursos, quando a matéria for recorrível, o caso está em aberto. Então, não há a coisa julgada, não forma a coisa julgada, o caso fica em aberto. Agora, esgotando os seus recursos, não tem mais para onde recorrer, acabaram os seus recursos, ocorrerá a coisa julgada. Então, aquele caso que era até então provisório vai se tornar definitivo. A outra hipótese que ocorre a coisa julgada é quando a parte, podendo recorrer, deixa passar os 15 dias sem apresentar o recurso, sem interpor o recurso. Passado então os 15 dias, sem interposição de recurso, haverá a coisa julgada. Então, o caso que era provisório vai se tornar definitivo. A crise de certeza, que é o nosso contexto, se solucionará, se extinguirá. Não haverá mais essa crise. Tem uma outra hipótese, lembre-se, né, que cabe, que ocorre a coisa julgada quando a pessoa abre mão do recurso, né, renuncia ao direito de recorrer. Se ela é rara de ocorrer, né? Pois bem, então, relembrando, né, tudo que nós já estudamos, tudo tem um contexto. Então, havendo essa solução, essa crise de certeza sendo solucionada, que é o que nós estudamos lá no processo de conhecimento, que a gente estudou até agora, né? Então, havendo essa solução dessa crise de certeza, com ocorrência da coisa julgada, né? A coisa julgada, então, o caso se soluciona. Aí nós vamos inaugurar uma nova fase, a chamada fase executiva. Fase executiva. O que é a fase executiva? Nós vamos inverter a lógica. Nós estamos falando do processo de conhecimento, que é aquela velha máxima, dê-me os fatos que dar-te o direito, não é? Então o direito já foi solucionado. O judiciário chegou e disse, atividade jurisdicional. O juris diz, dizer o direito. O judiciário disse, o direito assiste ao autor. O autor tem direito a 200 mil, juros de 1% a partir da citação e correção monetária e honorários para o advogado de 10%. Isso já está solucionado. A partir do trânsito em julgado, nós vamos, o interessado, no caso o autor, né, que ganhou a demanda, ele vai ter interesse em receber, então. Tem interesse em ver efetivado esse comando, efetivada essa decisão. E, então, caso ele tenha interesse nisso, ele tem, então, que iniciar um processo de execução. O processo de execução, ele trabalha com uma outra lógica. Ele trabalha com uma lógica de adimplemento. O que se busca no processo de execução é uma crise de cooperação ou crise de adimplemento. Então, repare, o autor ganhou os 200 mil, transitou em julgado. Então, ele terá que iniciar essa fase de execução, essa fase executiva. Eu coloquei aqui para vocês. Ele vai ter que fazer um requerimento para a instauração da fase executiva, para abrir a oportunidade para o réu que perdeu, para que ele pague em 15 dias. 15 dias. Se ele pagar, ok, era o que se espera. Acabou o processo. O processo vai ser extinto com o adimplemento. Só que nem sempre isso acontece. Nem sempre o devedor, o réu, o quem perca, nem sempre o perdedor vai estar disposto a cooperar. Aqui que está o nó górdio, aqui que está o ponto de amarração desta disciplina. Nem sempre aquele que está na posição passiva, né, o devedor, nem sempre vai cooperar. Então, é aí que vem essa matéria. Aí que vem essa matéria chamada de processo de execução. Repare, presta atenção aqui. Essa matéria trabalha com a seguinte lógica.
o direito já está acertado. O direito assiste a parte tal. O credor é o fulano. Vamos trabalhar com a lógica credor e devedor, que você mentaliza melhor. A lógica do credor e devedor é lá do direito civil. É do direito civil, né? Lá do direito das obrigações, né? Quando no estudo de direito das obrigações você fala em credor e devedor. Aqui no processo de execução, a gente muda a nomenclatura. O credor que quer receber, a gente chama, que quer ver o adimplemento obrigacional, a gente chama de exequente. Exequente. E o devedor, que não cooperou, que não adimpliu com a sua obrigação, a gente chama de executado. Tá? Mas, por vezes, né, ao longo das aulas, eu vou falando credor e devedor mesmo, para facilitar você mentalizar, tá? Você vê na hora. Pois bem, então, no processo de execução, quando a gente for falar no processo de execução, nós já temos então um direito acertado. Nós já temos já uma pessoa que está como credora e uma pessoa que está como devedora. Seja por quê? Aí que tá. O judiciário disse que o autor é o credor, ou o réu é o credor, ou ainda, né, pode ser que essa relação não venha do judiciário. Pode ser que essa relação venha das tratativas negociais. Então, nós vamos falar de uma categorização de execução que pode ser fundada em título judicial, ou seja, a sentença não foi cumprida. A sentença não foi adimplida. O judiciário condenou aquele réu a pagar 200 mil e ele não pagou. Então, nós vamos ter uma crise de cooperação oriunda do judiciário mesmo. E aí nós vamos fazer uma execução daquela sentença. A execução da sentença a gente chama aqui, tecnicamente, de cumprimento de sentença. O que é o cumprimento de sentença? É um processo de execução de um título judicial. Judicial. É um título formado pelo Poder Judiciário. Só que nós podemos ter também execuções fundadas em títulos extrajudiciais. Ou seja, a crise de cooperação se deu nas tratativas negociais. O cara emitiu um cheque, assinou uma nota promissória, um contrato assinado por duas testemunhas e não cumpriu com esse contrato, não pagou aquele cheque, não pagou aquela nota promissória. Então nós vamos ter também aí uma crise de cooperação, né? Crise de adimplemento. Temos uma figura de um credor, uma figura de um devedor. Né? Então nós vamos ter, né, no estudo aqui, né, crise de cooperação de obrigações oriundas do Poder Judiciário ou crise de cooperação de obrigações oriundas de tratativas negociais. Ok? Então, o que eu estava dizendo aqui é o seguinte, né, que a chave inverte aqui. Que nós estamos falando de crises jurídicas. Não é mais uma crise de certeza. Eu não sei. Na crise de certeza, você não sabe quem é o titular do direito. Por isso que tem aquela frase, demi fato da artigo direito. Aqui a lógica é inversa do processo executivo, da tutela executiva. Que o direito já está acertado. Que o direito você já sabe a quem pertence. Né? Você já sabe quem é o credor, você já sabe quem é o devedor. Então, presta atenção. A lógica aqui é a inversa. Aqui, lá no processo de conhecimento, você vai dos fatos para o direito. Analisa os fatos e diz a quem assiste o direito. Aqui, na execução, é o inverso. Olha o que eu disse. É o inverso. Você já tem o direito acertado. Quem é credor, quem é devedor. A crise aqui é fática. Então você vai do direito para os fatos. Como? Obrigando, aí que a gente chama de execução forçada, né? Obrigando o devedor, o executado, a cooperar. Cooperar. Olha que interessante. Então, é o Estado, ele vai avocar para si sua dívida, sua crise de adimplemento. O Estado vai avocar a partir do momento que você o provoca. Lembre que a atividade funcional é inerte.
você tem que provocar, né? Tanto é que eu coloquei aqui nesse esquema, ó, você tem que fazer um requerimento, né? Você vai dizer o seguinte, olha, excelência, já tivemos aqui um processo de conhecimento, uma fase recursal, e ficou acertado com o trânsito de julgado, com formação de coisa de julgado, ficou acertado que ele tem que pagar tanto, né? Deve ser pago 200 mil com juros a partir da estação, não houve o pagamento voluntário, então estou instaurando a execução para formalmente, né, obrigá-lo a pagar. O judiciário vai mandar ele abrir um prazo de 15 dias para que ele pagar. Se ele pagar, ok, é o que se espera. Não pagou, vai incidir multa de 10%, né? Mais 10% de honorários advocatícios. E aí nós vamos começar a falar de penhora, avaliação, né? Aí esse é o objeto do nosso estudo esse semestre, tá? Então aí nós vamos deflagrar uma fase em que o devedor vai responder obrigatoriamente. Ele vai responder forçadamente. É o que a gente chama de execução forçada. E ele vai responder com o seu patrimônio. Com o seu patrimônio. Querendo ou não querendo. Tá? Então, esta é a lógica do processo de conhecimento, do processo de execução, perdão. Nós temos uma crise de adimplemento, uma crise de cooperação. Nós temos um direito já acertado, mas que não está produzindo efeitos no plano fático, que é o adimplemento. Então, o interessado, o credor, ele deflagra um processo de execução, aí nós vamos ver que pode ser por meio de uma ação própria ou de um mero requerimento, como a gente viu ali. Se a ação já existe, né? Por exemplo, a ação de indenização, ela já existe. Passou por todas as fases, né, recursos e tal, e transitou a julgado. Então, aí é um mero requerimento. Mas nós vamos ter situações, né? Situações em que, nas tratativas negociais, que o adimplemento, o inadimplemento obrigacional, então eu vou precisar propor uma ação própria. Ação de execução, como um cheque, nota promissória, né, o contrato dos testemunhos que foi inadimplido. Então, nestes casos, meus caros, né, então você vai ter que propor uma ação de execução. E é disso que nós vamos falar esse semestre. Tá? Então, o que eu queria aqui nessa primeira parte da aula era justamente fazer com que você mentalizasse a diferença de lógicas, diferença das crises que são trabalhadas aqui em processo civil, né? Então, vocês trabalharam até agora em crise de certeza, é o que nós vamos ver a partir de hoje. Então, como que o processo civil lida com a chamada crise de cooperação, também conhecida como crise de adimplemento. Tá bom? Então é isso. E nós temos aqui então, né, nós vamos falar então dessa teoria geral da execução, depois nós vamos falar dos procedimentos executivos em espécie, né, nós temos então a obrigação de fazer e não fazer, execução de obrigação de entrega de coisa, né, pode ser fundado então em título judicial, ou seja, o direito foi acertado pelo judiciário. Nós temos uma crise de cooperação, crise de adimplemento de um título judicial, uma decisão judicial. Mas nós podemos ter também a execução fundada em título extrajudicial, que são as tratativas negociais. Isso é tão relevante, essa questão do título judicial, extrajudicial, né, afeta o procedimento. Dependendo do tipo de título, então, se ele é oriundo do judiciário, é judicial, né, ou equivalente, tem alguns equivalentes com a arbitragem. Se for a crise de cooperação for de títulos provenientes do Poder Judiciário, a lógica vai ser uma, procedimental. O procedimento vai ser de uma forma. Os meios de defesa do devedor também, de uma forma. Se for mediante tratativas negociais, ou seja, não pagou um cheque, uma nota promissória, um título de crédito qualquer, então aí a lógica é outra. A lógica é outra. O tipo de procedimento é outro, tá? Então, aqui na teoria geral, nós vamos falar, além de princípios, né, que eu começo hoje, nós vamos falar também dos títulos. Quais são os títulos? Porque você tem que bater o olho e falar, isso aqui é título judicial, isso aqui é título extrajudicial. Então, nós vamos por esse caminho, ou nós vamos por este outro caminho, tá? Então, é importante a gente falar sobre isso. E depois que a gente falar
dos procedimentos executivos em espécie, eu vou falar dos procedimentos executivos especiais, né? Execução contra a fazenda pública, fiscal, alimentos. Não sei se vai dar tempo, mas se der, execução da tutela coletiva também, tá bom? Pois bem, então vamos falar então sobre os princípios do processo de execução. Então, lembre-se, nós estamos diante então de uma crise de cooperação. Esta é a lógica do sistema. Crise de cooperação ou de adimplemento. Essa é a tônica da tutela jurisdicional aqui, né, que nós estamos estudando. Tá? Então, isso que você precisa mentalizar. Então, nós temos também uma base principiológica própria. Né? Às vezes coincide com o processo de conhecimento, mas nem sempre. Às vezes nem vai coincidir, tá bom? Então, vamos ver. Eu arrolei aqui para vocês. Aqui nessa primeira parte, 6 princípios, depois mais 3 princípios, tá bom? Então vamos ver um por um. Então nós vamos falar sobre o princípio devido processo legal, contraditório, nulo executo sine tito, nulo tito sine lege, princípio da tipicidade, né? Disponibilidade de execução, depois patrimonialidade, menor gravosidade e, por fim, boa-fé objetiva, né? Então esses são os princípios que eu trabalho. Tem autores que, obviamente, podem trabalhar mais, né? Ou menos também. Tá? Então, esse que nós vamos vislumbrar. Bom, então, eu não lembro se eu mandei esse material para vocês, acho que não. Tem algumas coisas que eu refiz aqui. Vou mandar depois, assim que a aula acabar, eu mando no WhatsApp tá, para vocês, tá bom? No grupo. Bom, meus caros, então vamos lá. Primeiro princípio, devido processo legal. Bom, o devido processo legal, ele norteia todo o sistema processual, né? E aqui no processo de execução, obviamente, também isso acontece. Lembrem-se, a cláusula do devido processo legal afirma que ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem o respeito ao devido processo legal. Então, a liberdade, né, é própria lá do direito penal e processo penal. O que nos interessa aqui é a dimensão dos bens. Então, ninguém será privado de seus bens sem o respeito ao devido processo legal. Né? Então, o conteúdo do devido processo legal, ele vem demarcado justamente por essas normas que nós vamos estudar. Porque você pode perguntar, né? O que é o processo devido? No processo de conhecimento, nós temos uma lógica. No processo de execução, outra lógica. Né? E é essas lógicas que eu vou apresentar para vocês. Então, há autores que falam que, olha, o devido processo legal ele é o princípio maior, e os demais seriam meros desdobramentos. Desdobramentos. Tá? Estou trabalhando com ele de forma autônoma. Então, você já sabe que para que você tenha a sua esfera patrimonial, então, bens, né, afetada, então precisa ser respeitado, né, o chamado devido processo. Então, essas normas que nós vamos trabalhar aqui é justamente o conteúdo do devido processo legal no âmbito da execução, tá? Que possui uma lógica própria. Vocês vão percebendo. Bom, uma questão importante que você precisa mentalizar, vocês sabem que o contraditório, né, é uma viga mestra do sistema. Então, tem um autor muito importante em processo civil chamado Fazzolari, Hélio Fazzolari. O Hélio Fazzolari, ele distinguiu o processo de procedimento. Ele disse o seguinte: processo é procedimento em contraditório. Eu vou até criar aqui um outro slide, só para contextualizar e facilitar você mentalizar, tá? Só para efeitos didáticos. Então, ó, processo. Então, segundo Hélio Fazzolari, mais moderno, né? Então, processo é
procedimento em contraditório. Então, o contraditório que qualifica um procedimento como processo. Então, perceba, para você saber se um procedimento é ou não processo, você vai ter que verificar se há contraditório. E nós estamos falando de processo de execução. Então, como o processo de execução? Como o processo de execução deve ser norteado pelo devido processo, uma vez que ninguém pode ser privado dos seus bens si mesmo, o contraditório é elemento fundamental. Percebe? Nós vamos ter, no processo de execução, que nós temos ali a prática de atos executivos. O que são atos executivos? Atos executivos são aqueles que visam a efetivação de um comando. De uma obrigação de fazer, de uma obrigação de não fazer, de entregar coisa, de pagar. Então você tem um comando, olha, ele não pagou. Não está querendo pagar. Então o processo de execução é um procedimento em contraditório, é um processo ao contraditório, só que ali há a prática de atos de efetivação daquele comando. Então, de efetivação daquela obrigação. Se era obrigação de pagar, né, e não foi paga, então nós vamos praticar atos de expropriação, atos executivos de expropriação, para expropriar o devedor. Então, penhora, avaliação e expropriação. O que é expropriação? É a venda do bem. Aqui, no contexto da execução, a expropriação significa alienação do bem para transformar aquele bem em dinheiro para pagar os credores. Lembre-se, o devedor responde com o seu patrimônio. Né? Então, na execução, há a prática de atos executivos, visando a efetividade do processo, da obrigação executada. Mas deve se dar em contraditório. Então, o que nós extraímos daqui, meus amigos? Penhorou um bem, fez a penhora online, avaliou aquele bem. Então, nós temos que intimar a parte contrária, ou intimar ambas as partes, para que elas se manifestem. Por exemplo, olha, avaliou o bem, né? O carro lá vale 100 mil reais e foi avaliado em 90. Vamos intimar ambas as partes, ver se elas concordam com aquela avaliação. Geralmente, se é subavaliado, o devedor que não vai concordar e vai tentar impugnar. Se for super avaliado, né, quem vai querer impugnar vai ser o credor. Né? Então, é uma série de é um procedimento executivo, né, por exemplo, penhora, avaliação, expropriação, pagamento, né, que é o que se espera. Então, é um procedimento desenvolvido em contraditório. Que processo é procedimento, né? Como eu estava dizendo aqui. Agora, o que é procedimento? Né? Procedimento, uma série
ordenada de atos processuais, no caso aqui executivos, né? Tendo em vista um fim. No caso aqui é o adimplemento. Na execução, o propósito é o adimplemento. Então, no processo de execução, ou na fase executiva, né, se for lá no após o trânsito em julgado, nós vamos ter, então, a deflagração, então, desse processo, ou dessa fase executiva, então, que vai ser praticada aqui uma série ordenada de atos processuais, visando a um fim. Qual o fim? A satisfação, o adimplemento, a efetividade. Nós estamos diante de uma crise de cooperação. Então, os atos que serão praticados visarão estancar essa crise de cooperação. Só que o contraditório, ele é um elemento fundamental. Então, o devedor, por exemplo, teve um bem penhorado, ele tem o direito de ser intimado. Fica sabendo, se manifestar, impugnar, pedir substituição do bem, né? Desde que ele justifique. Nós vamos ver tudo isso. Tá? Então, esse é um ponto de amarração extremamente importante. E aí, aqui eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Prestem muita atenção nisso. O contraditório, ele é fundamental. Ele é fundamental. Ele tem que ser observado aqui. O que nós não temos, pelo menos a princípio, nós não temos é a ampla defesa. Ampla defesa. Porque aqui nós não temos uma crise de certeza. Nós temos uma crise de adimplemento, de cooperação. A ampla defesa ela é própria lá da crise de certeza, lá do processo de conhecimento. Aqui não. Você já tem um título que não foi pago, que não foi adimplido. Então, quando você instaura uma fase executiva, o propósito é efetividade. É efetivar a sentença. É efetivar o contrato que não foi cumprido. Então, nós vamos praticar, que eu estava dizendo, atos executivos. Atos de satisfação daquele direito. Então, não há espaço na execução, perceba, não há espaço na execução para a ampla defesa. O que há na execução é o contraditório, que é o direito que as partes têm de se manifestar sobre o que aconteceu, manifestar sobre a penhora, se manifestar sobre a avaliação, se manifestar sobre a expropriação, sobre o bom andamento da execução, né? Que as partes têm é isso na execução. Direito de se manifestar. Contraditório é direito de manifestação. E de ter os seus argumentos considerados. E proibição de decisão surpresa. São os três elementos do contraditório. Direito de se manifestar, ter os seus argumentos considerados na decisão judicial e proibição de decisão surpresa. Vocês deem uma lida no artigo 7º, 9º e 10º do CPC. Então, fala disso. Pois bem, não há na execução ampla defesa. Não há. Só que nós vamos ver, lá no final do semestre, assim que a gente acabar esses procedimentos executivos, nós vamos ver que o devedor, o executado, ele tem alguns mecanismos, olha o que eu estou dizendo, mecanismos, instrumentos de defesa. De defesa no sentido de impugnação da execução, de questionamento da execução. Eu não vou falar de umas questões interessantes, por exemplo, não tem uma aula sobre embargos à execução. Alguns chamam de embargos do devedor. Dado que a palavra embargos, né, embargos, quando a gente estava falando de recurso, embargos era recurso. Agora nós estamos falando de execução, quando eu falar a palavra embargos, né, vai ser mecanismo de defesa ou de questionamento da execução por parte do devedor. Tá bom? Então, cuidado com isso. Então, nós vamos chegar a um momento que nós vamos falar dos meios de defesa do executado. Então, aí nós vamos falar de embargos do devedor, embargo de execução, né? Impugnação ao cumprimento de sentença, exceção de pré-executividade, foi até meu TCC, né, na graduação, falei sobre isso. Exceção de pré-executividade na execução fiscal. Havendo tempo, não vamos falar de embargos de terceiro, né? Então, é bem interessante esses mecanismos de defesa por parte do
executado, tá? Então, no processo de execução em si, o que se pratica ali são atos de efetividade e ao contraditório. Não há ampla defesa, tá bom? Cuidado, então, com este detalhe, né? Com estes detalhes, tá bom? Bom, o próximo princípio, que é bem interessante também, é a nula executio sine titulo. O que significa? São duas ideias aqui, nula executio sine titulo e execução sem título permitido. Pois bem, o que você precisa mentalizar aqui é o seguinte, que é uma lógica própria da execução, né? Significa o seguinte, que para que você instaure uma fase executiva, um processo de execução, você precisa estar munido de um título, um documento que a lei confere eficácia executiva. Tem uma frase do Eric Liebman muito interessante, que ele fala que o título executivo é o bilhete de ingresso da execução. Como se fosse um bilhete de ingresso. Se você tem título, você pode executar. Você não tem título, você vai ter que propor uma ação de cobrança, uma ação de conhecimento. E aí a sentença, né, que eu estava explicando aqui, né, a sentença que vai ser o título executivo que você vai depois, né, efetivar, né? Então, se você tem título, ok, você pode, você tem o bilhete de ingresso, então você pode executar. E na execução, lembra que eu estava falando para vocês, serão praticados aqui atos executivos, né? É isso que nós estamos falando no contexto anterior, né? Então, às vezes são atos agressivos, né? Nós vamos obrigar o devedor a pagar. Nós vamos impor multa, né? Por tempo de atraso, às vezes remoção de pessoas ou coisas, né? Lá no obrigação de não fazer, entregar coisa. Impedimento de atividade nociva, também é possível, né? Então são atos de agressão, né? São atos coercitivos, né? Por exemplo, lá nos alimentos, né? Se ele não pagar, ele vai ser preso. Então, não é qualquer situação então que vai te autorizar você a fazer isso. Então você tem que, a princípio, né, com a lógica do processo de execução, então você tem que estar com o título, né, que está em latim, né, no latim não tem acento. Então, nulla execution sine título significa o seguinte, se você tem título, você pode executar. Se você não tem título, a execução é infundada. Infundada. Então, por isso também, com base nesse princípio, por isso que nós vamos estudar todos os títulos. Quais são os títulos judiciais, quais são os títulos extrajudiciais. Daí a importância então, dessa análise. Tá? Porque se você tem título, executa. Você está autorizado a executar. Se você não tiver título, você vai ter que propor uma ação de conhecimento. Ação de cobrança, por exemplo. Então essa é uma questão muito importante para você mentalizar. Tá? E o título executivo ele tem que ser, não basta você tê-lo, né? Também ele tem que ser líquido, certo e exigível. Então, o que significa o título líquido, certo e exigível? Líquido é o quantificado. Né? Então você tem que saber, por exemplo, se é uma obrigação de pagar, né? Quanto? Pagar quanto? 100, 10, 20, 80, enfim, então, tem que ser quantificado. É o líquido. O certo, o juiz de certeza aqui, então ele tem que especificar quem são credor e devedor e qual o objeto da prestação. Às vezes até o modo de cumprimento dessa prestação. Né? Ah, não, é obrigação de pagar, é obrigação de entrega de coisa, né? São sacas de soja, sacas de milho. Então, a obrigação tem que retratar isso. Tem que dizer que tipo de obrigação que é. Né? É a obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, ou obrigação de pagar. Então, o juiz de certeza está aí. Então, o título líquido, certo. Só que não basta isso, tem que também ser exigível. Exigível é o elemento temporal, né? Então, deixa eu até pôr aqui, já que eu estou abrindo esquemas, né, para explicar melhor, vamos pôr aqui sobre o título. Então, ó, o título executivo, né? Então, como eu estava dizendo, ele é o bilhete de ingresso
na execução. Essa frase é do Liebman. Do Liebman. Italiano que veio para o Brasil, agora na USP, fugindo da guerra. Então, para deflagrar uma execução, o exequente deve estar munido de título, que é um documento que a lei confere eficácia executiva. Então, a lei confere, né? Até o próximo princípio. Está aqui, ó, no título sine lege. Então, é a lei que confere. A lei que vai dizer quais são os títulos. Né? A lei que vai dizer quais são os títulos. Então, o título não pode ser criado pelas partes. É a lei que vai dizer, isso é título, isso não é. Então, você tem lá uma conversa de WhatsApp, o cara fala, olha, amanhã eu te pago os R$200 que eu te devo. E o amanhã chegou e ele não te pagou. Né? Você não pode chegar lá, imprimir a conversa do WhatsApp e entrar com uma ação de execução. A conversa do WhatsApp não é título. Não confere, não tem a forma. Né? Então, você teria que ter que a lei, a forma que a lei confere eficácia executiva, tem que ser instrumentalizada essa dívida por um contrato, ou por uma nota promissória, ou por um cheque. Né? Algo assim. Ah, então, e aí? O cara tá me devendo, como é que eu faço? Você vai ter que entrar com uma ação de cobrança. Ação de cobrança. E usar isso, a conversa do WhatsApp, por exemplo, então, como meio de prova. Né? Aí volta aquela lógica. Né? Você propõe a petição inicial, ação de cobrança, ele é citado, né? Por exemplo, vai para audiência de mediação e conciliação, não houve acordo, ok, tudo bem, então ele vai se defender, fala, não devo, eu já paguei, né? Ah, não, era presente, enfim, ou está prescrito, né? Não pode me cobrar mais, ok. Aí vai para a fase probatória, você já deve ter juntado os documentos, né, na petição inicial, aí às vezes na fase probatória, se quiser ouvir testemunhas, né, então, né, ok, ouviu as testemunhas, então, na audiência de instrução e julgamento, então vai para a sentença, aí o juiz reconhece, por exemplo, então, a existência daquela dívida. E aí a sentença passa a ser, então, o título executivo, né, de executar a sentença. Então, a lógica aqui é, então a lei, né, que confere eficácia executiva. Então, é o princípio ali, né, nulo título, sine lege, também, já aproveitando aqui, explicando as duas hipóteses, né, nulo título, sine lege. E um ponto, então, de amarração também muito interessante é que não basta ter o título. Então, o título deve ser líquido, certo? E exigível. Então, olha só, meus amigos. Certo e exigível. E quais são as lógicas aqui? Bom, líquido, estou explicando, é o elemento quantitativo. Seria a seguinte pergunta: quanto deve? Tem que estar respondido no título, certo? O juízo de certeza aqui, o título certo. Então, é um elemento qualificativo. Seria a seguinte pergunta. Seguinte pergunta. Quem deve? O que deve? Então, quem deve? Quem é credor e quem é devedor? O que deve? Ele deve dinheiro? Né? É obrigação de fazer, de não fazer, entregar coisa? O que ele deve? Então, né, juízo de certeza, né? O qualificativo da prestação. Né? Qualificativo
da objeto, né? Ou seja, objeto da prestação. Quem deve, o que deve, e às vezes até o como deve. Vai depender, né? Então, é isso aqui. Pode ser que tenha esse tipo de modalidade. E o elemento exigibilidade é um elemento temporal. O elemento temporal é a pergunta. A partir de quando deve? Então, olha que interessante, né? Então, não basta você estar diante de um título. Não basta. Você tem que ter esses requisitos preenchidos. Tem que ser líquido, certo e exigível. O líquido é o elemento quantitativo, certo, o elemento qualitativo, né, que é o objeto, e o elemento temporal, que é a exigibilidade. Então, olha, se a obrigação não está vencida, ela não é exigível. Se ela não é exigível, então pode executar. Né? Nós vamos estudar mais para frente a questão do elemento quantitativo. Né? Nós temos algumas situações em que o título é ilíquido, ou seja, ele não está quantificado. Né? Só naquelas hipóteses que o juiz ele pode sentenciar, proferir sentenças ilíquidas. Né? Então, ações universais, quando você não puder repercutir toda a dimensão do dano, né, igual a ação de indenização. Por exemplo, você foi atropelado por um ônibus, você precisa de várias cirurgias para se convalescer, né, mas tenha sobrevivido. Você não precisa esperar todas as cirurgias, fazer todas as cirurgias para só então propor ação. Você já pode propor ação, buscando ali apurar a responsabilidade, e depois você apura os valores. Tá? Então, nós vamos falar de um instituto chamado liquidação, que é de quantificação de sentença. Tá? É bem interessante. Tá? Então, mais para frente, nós falaremos sobre isso. Então, ela visa justamente afirmar que, completar, né, a decisão com relação a esse elemento, ó, a liquidez. Então, título líquido, né, liquidez, certeza, título certo e exigibilidade. Tá? Vou pôr aqui entre parênteses esses nomes, que às vezes você pode encontrar, os autores falam isso. Então, liquidez, que certeza e aqui, exigibilidade. Tá? Tem que ser líquido, certo e exigível. Ou ele deve ostentar as características de liquidez, certeza e exigibilidade. Perfeito? Então, meus amigos, com esse slide que eu abri aqui, né? Esse slide, eu expliquei dois princípios. Nulla execution sine título, ou seja, a execução ela tem que ser aparelhada, né, embasada em título executivo, para que seja possível a propositura de uma ação de execução, a iniciação de uma fase executiva, e nulla título sine lege, ou seja, a criação dos títulos se dá por força de lei. Então, por isso que nós vamos estudar os artigos do Código de Processo Civil. A princípio, a maioria dos títulos executivos estão previstos no Código de Processo Civil. Então, dentro do Código de Processo Civil, nós vamos estudar os títulos judiciais, vamos estudar os títulos extrajudiciais, que é a lei geral, né, de processo, o Código de Processo Civil. Mas nós vamos falar também que nós temos alguns títulos que são previstos em leis esparsas, né? Então, temos algumas questões interessantes. Por exemplo, o Estatuto da Ordem dos Advogados, fala do contrato de honorários, o termo de ajustamento de conduta, né, com relação ao Ministério Público, na tutela coletiva, nós temos a cédula de produto rural, cédula de produto industrial, que são previstos em leis esparsas. Então, mas a princípio, a maioria dos títulos são previstos no Código de Processo Civil. Então, é por força de
lei. A lei que confere a eficácia executiva a determinados documentos, né? Então, como instrumento de transação, né, assinado pela Defensoria Pública ou pelos advogados, igual eu falei, o termo de ajustamento de conduta, o cheque, né, os títulos de crédito, a lei confere eficácia executiva. Tá? Então, por isso que nós vamos estudar um por um. Mas eu não terminei. Né? Nós vimos que tem uma segunda parte aqui, que é muito importante. Né? Essa segunda parte, então olha o que ela diz. Né? E a execução sem título permitida. Então, são duas ideias meio contrapostas. Né? Mas você tem que mentalizar sempre. A ideia central da execução é: para executar, eu preciso de título. Sempre você tem que mentalizar a regra. A regra. Trabalhe sempre com a regra primeiro. Depois que você mentalizou a regra, aí você vai para o estudo das exceções. Essa é a melhor forma de estudar direito. Primeiro mentalize a regra. Depois você vai raciocinar as exceções. Tá bom? Pois bem. Então, a premissa, então, é que toda execução tem que ser aparelhada com o título executivo. Ponto. Contudo, entretanto, porém, né, nós temos algumas situações em que é possível que você execute sem estar diante de um título executivo. Ainda. Né? Então, eu até preparei esse outro slide aqui. Né? Essa é uma ideia que é bastante defendida pelo professor José Miguel Garcia Medina. Né? Ele tem foi a tese de doutorado dele, defendida na PUC, e ele tem um livro muito interessante chamado Execução. Né? Ele é professor da Federal não, da Estadual de Maringá, a UEM, Universidade Estadual de Maringá. Então, ele é muito bom processualista, recomendo, gosto muito dos livros dele. Então, ele tem um livro sobre tutela executiva, né? E ele fala disso. Então, mas sempre vamos mentalizar, né? Então, nós temos a regra, né? Que toda execução deve ser amparada em título executivo, como nós acabamos de ver, e o título tem que ser líquido, certo e exigível, ok. Os títulos executivos, então, eles serão de duas categorias, já falei aqui também, podem ser judiciais ou extrajudiciais, nós vamos estudá-los também. O ponto de amarração, para você compreender isso, é esse aqui, ó. Reformas que nós tivemos na década de 90. Né? Na década de 90, meus amigos, então, nós tivemos ali em 1994, se eu não estou enganado, a lei 8952, acho que é essa lei mesmo, lei número 8952 de 94, essa lei, ela passou a prever a possibilidade de antecipação da tutela, de você conseguir uma tutela antecipada para qualquer tema, qualquer assunto, qualquer tipo de obrigação. Nós tivemos, foi meio manco, né, de início, foi só para obrigações de fazer e de não fazer, depois que foi para obrigações de entregar coisas, só depois, né, que foi para tudo. Né? Mas hoje, você pode buscar uma tutela antecipada, antecipação dos efeitos da tutela, para qualquer tipo de situação, desde que você alegue urgência, né, perigo de dano irreparável, né, ou difícil reparação, e ainda que você demonstre que aquilo que você está alegando é provável, né, o chamado direito, o juízo de probabilidade. Então, que é o linguajar antigo que eles falavam, que era convencer o juiz de que o que você está dizendo é plausível, é provável, né? Então é bem interessante. Então perceba, eu estou diante de uma situação de emergência. Eu vou e peço tutela antecipada. Então aquilo que eu obter lá na frente, com a sentença, e lembre que a sentença que é o título, a sentença que autoriza eu executar, então aquilo que eu obter lá na frente, eu estou usufruindo já. Estou usufruindo já, imediatamente, o bem da vida, que eu quero, a obrigação de fazer, de não fazer, entregar coisa ou de pagar. Eu estou usufruindo imediatamente, porque eu estou amparado numa situação de emergencial.
E aqui a ideia é a seguinte: por que criar essa chamada tutela antecipada genérica? Por que é genérica? É para qualquer situação. Qualquer tipo de situação, desde que você esteja diante de um dano irreparável de separação e fundado num juízo de probabilidade, plausibilidade daquilo que você alega. Criar essa tutela antecipada genérica, a grande ideologia aqui por trás é o seguinte: visa combater os chamados males do tempo. O tempo inimigo. Você perpassar por todas essas fases, petição inicial, citação, audiência de mediação e conciliação, defesa, fase organizatória, fase probatória e sentença, meu amigo, dependendo do caso, dependendo da complexidade, da estrutura do judiciário, da postura do juiz, óbvio, né, da postura das partes, dos litigantes, isso aqui vai levar anos, vai levar mais ou menos tempo justamente por causa desses fatores, né? O que é a duração razoável do processo? É difícil você conceituar. É mais fácil falar o que não é razoável. Por isso que eu falo que depende da complexidade da causa, da postura das partes, postura do juiz e da estrutura do judiciário. Então, eu tenho casos lá no escritório que, para chegar na sentença, levou 12 anos. 12 anos para percorrer esse caminho aqui, inteiro. Né? Tive casos também que levou 11 anos para chegar na perícia. Perícia. Né? Eu tô tem uma ação de desapropriação lá que já está indo para 16 anos. 16 anos. Então, eles criaram esse mecanismo de tutela antecipada justamente para combater os males do tempo. Né? O tempo inimigo. Tempo inimigo. O tempo, às vezes, ele cura uma enfermidade, cura um pé na bunda, mas às vezes o tempo é maléfico. O tempo deteriora, o tempo corrói, o tempo agrava situações. Então, para combater os males do tempo. Então, o Marinoni tem uma expressão interessante, né? Ele é um dos pais, ele é o principal mentor dessa ideia de tanta espada genérica, o professor Luiz Guilherme Marinoni. Ele ficou famoso justamente escrevendo tese de mestrado, doutorado em cima dessa possibilidade de tanta espada genérica. Ele fala o seguinte: olha, nós não podemos punir o autor que tem razão. Então, nós temos que criar mecanismos também para a efetividade do processo. Acesso à justiça, né, alguns autores falam que a ideia de acesso à justiça, ela não é apenas você abrir as portas do judiciário, não é apenas você conferir gratuidade para quem não pode pagar as custas, ou criar uma defensoria pública e não pode pagar advogado. Acesso à justiça não é só isso. Acesso à justiça também é efetividade. Nós temos que combater, segundo essa corrente doutrinária, nós temos que combater os males do tempo. Né? Conferir efetividade, conferir mecanismos, essa é a palavra, mecanismos, instrumentos para proteger o direito de quem tem razão. Então, nós temos inúmeras situações que são emergenciais, né? Por exemplo, precisa de uma internação cirúrgica, se o plano de saúde não quer pagar, né, não quer cobrir, eu preciso de um medicamento, o Estado não quer me fornecer, um tratamento terapêutico caro, né? Então, ou eu preciso tirar meu nome do Serasa, do SPC, então preciso restabelecer o benefício que o INSS cortou, enfim, preciso de alimentos para o meu cliente, para o meu cliente, né, que é para sobrevivência. Então, nós temos inúmeras situações que são emergenciais, que não dá para você esperar vir uma sentença lá na frente, depois de muitos anos, né? Então, tanto que há uma outra frase muito famosa que uma das formas de injustiça é a justiça tardia. Então, baseado em todo esse contexto, então criar a possibilidade de tutela antecipada genérica. E você pede essa tutela antecipada aqui. Você propõe a ação e, na admissibilidade, você vai pedir para o juiz conceder a tutela antecipada. Se o juiz defere que você conseguiu demonstrar que há um perigo de dano irreparável de separação, você conseguiu demonstrar que aquilo que você está dizendo é provável, a área da saúde é muito tranquilo, né? Você demonstrar a probabilidade daquilo que você está alegando. Você só precisa juntar um laudo médico, né? Então, se for um especialista, então, tanto melhor, né? Você está precisando operar dos olhos, né? Catarata, uma cirurgia grave lá nos olhos. Então, você junta um laudo de um oftalmologista, né? O juiz vai verificar aquilo, essa cirurgia é imprescindível, o plano de saúde não quer pagar, então essa é uma prática abusiva do plano de saúde. Defiro a tutela. Você demonstrou o perigo de dano, situação emergencial, né? Por causa da questão
de saúde, você demonstrou a probabilidade do direito, por meio do laudo médico, então o juiz, verificando o preenchimento desses dois requisitos, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a tutela antecipada, ou seja, aquilo que você ia usufruir lá na frente, com a cognição exauriente, a cognição total aqui, né, do procedimento, né, que você obter lá na frente, você passa a obter já, você passa a usufruir do bem da vida já, imediatamente. Agora que eu quero que você preste atenção. Agora é o nó górdio, né, o ponto de amarração. Se eu estou usufruindo já, o juiz mandou, pague alimentos, 2 salários sob pena de prisão, forneça o medicamento, proceda, né, o tratamento cirúrgico, né, a operação dos olhos do paciente, né, faça o tratamento terapêutico do câncer, enfim, né, tire o nome do Serasa, do SPC, restabeleça o benefício. Então, quando o juiz ele dá esse comando, meu amigo, minha amiga, ele está dando uma ordem executiva. Lembra que nós estávamos falando que é uma crise de efetividade ou de cooperação, né? Então, quando o juiz, na tutela antecipada, aqui, de início, a liminar, né? Liminar é no início, né? No início, antes de ouvir o réu. Liminar inaudita altera a parte, ou seja, antes de ouvir a parte contrária. Então, quando o juiz dá essa ordem, o réu, ele vai ser o quê? Ele é citado para se defender ou para comparecer na audiência, né, de mediação e conciliação, é um ato de comunicação, que contra ele foi proposta uma ação para ele integrar a relação jurídica processual, ok, a citação. Agora, como ele deferiu a tutela antecipada, o réu, ele tem que ser intimado. Para quê? Para cumprir a decisão. Cumprir a decisão. Então, nós vamos ter 2 atos de comunicação. Citação para ele se defender, que nós estamos falando de procedimento de primeiro grau de jurisdição, né? Que é um procedimento de conhecimento ainda, esse é o ponto. Então, nós estamos conhecendo a argumentação do autor e do réu. E aqui, na questão da tutela antecipada, parte do pressuposto que o autor tem razão. Porque, lembra que eu coloquei aqui para vocês, é um juízo de probabilidade. É um direito provável. Provável. Então, é provável, o juiz, a análise que ele faz é o seguinte, é provável que lá na frente, se eu conceder a tutela antecipada aqui no início, é provável que lá na frente eu confirme essa decisão. Ele demonstrou que ele tem o laudo médico, ele demonstrou que ele está numa situação de perigo, né? Juntou até foto do olho, o olho dele está todo, por exemplo, má condição, né? Então, juntou foto do membro lá, não sei, que está precisando de tratamento. Enfim, então ele conseguiu demonstrar para o magistrado. Então o magistrado faz o seguinte raciocínio, olha, o direito é provável que ele tem razão, você fala juízo de probabilidade, então eu vou deferir a tutela antecipada, porque há um perigo de dano irreparável, ou difícil reparação. A doença pode se agravar, ou então ele pode falecer se não for deferido esse tipo de tutela antecipada. Então, meus amigos, quando ele defere a tutela antecipada, ele já dá o comando executivo. Ele vai dizer para você, ele vai dizer para o réu, pague, faça, não faça, entregue a coisa, né? Então, por exemplo, entregue o medicamento, né? Faça a cirurgia, não faça, né? Não edifique, não construa, né? Então, ou pague, né? Pague alimentos. Então, olha que interessante. Ele já dá um comando executivo. Então, aqui está o ponto de amarração, meus amigos. Como nós temos essa possibilidade de tutela antecipada genérica para todo e qualquer tipo de situação, desde que você demonstre a urgência, né, o período de dano irreparável, de separação. Então, o Medina, de forma muito perspicaz, falou o seguinte, nós estamos diante de uma execução sem título ainda. E é permitido pelo sistema execução sem título. Porque o que te dá amparo é a tutela antecipada. Olha o nome, tutela antecipada. Ou seja, antecipa os efeitos daquilo que você obter lá na frente. O título, de fato, seria a sentença. Sentença é o título. Então, se eu estou antecipando os efeitos da sentença, então, um dos efeitos é justamente
aliás, o principal efeito é executibilidade, fazer com que se cumpra a decisão imediatamente. Então, esse é o ponto de amarração. Então, ele teve essa grande sacada. Ele falou: olha, peraí, tudo bem, né? Nós temos nulo execução em título, perfeito, então nós temos que estar amparados em título executivo, né? Via de regra, mas nós temos as hipóteses de execução sem título permitida, que é no caso de tutela antecipada. Então, quando o juiz defere uma tutela antecipada, ele está antecipando os efeitos daquilo que seria obtido lá na frente, que é com a sentença. Então, se aquilo está sendo, se eu estou usufruindo já aqui na petição inicial, no início do processo, dos efeitos daquilo que vai ser obtido só lá na frente, né, então nós estamos falando de uma execução, nós vamos executar aquele comando ao longo do processo de conhecimento. O título ainda nem foi formado. E pode ser até que o juiz revogue, né? Essa tutela antecipada, depois analisando as provas aqui, né? Pode ser que, por exemplo, foi feita uma perícia, né? Verificou que quem tinha razão, na verdade, era o réu. Pode ser que ele revoga. Aí não vamos falar de responsabilidade civil pelo uso indevido de tutelas antecipadas, né? Tutelas cautelares. Então, mas o que você tem que mentalizar é o seguinte: a execução sem título permitida é justamente essa que é amparada em tutela antecipada, tá? Então é bem interessante essa ideia. Entenderam isso, meus caros? Posso continuar? Pode seguir, tranquilo. Maravilha. O próximo princípio aqui é o da tipicidade e a tipicidade das medidas executivas. Pelo adiantar da hora, não vai dar tempo de eu explicar, eu preciso de um tempo bom aqui para explicar isso. Eu vou pular para o próximo princípio. Então, aí na próxima aula eu volto aqui o 5, tá? Por causa da extensão. A da disponibilidade é simples, é uma ideia bastante simples. A disponibilidade é o seguinte: preste atenção. O princípio da disponibilidade afirma a ideia de que a execução está ao dispor do credor, ao dispor do exequente. Então, o exequente ele pode desistir da execução na hora que melhor aprover, ele pode, no acervo patrimonial que o devedor porventura tenha, né? Se tiver um acervo, mais de um bem, então ele pode escolher qual bem vai ser objeto da penhora, né? Então, ele pode desistir da execução, caso ele ache que a execução não vai prosperar. Ele pode simplesmente não executar, né? O direito ele assiste. Então, a execução está ao dispor do credor. O credor ele pode provocar atividade jurisdicional executiva, e aí o Estado vai tomar para si, né, essa incumbência, mas enquanto o credor não provoca o judiciário, enquanto o credor não deflagra esse processo de execução, está no âmbito da disponibilidade dele, né? Pode ser que esteja bom, né, ele não queira prosseguir, né? Então, as ideias aqui são correlatas, são essas. Ele vai executar se ele quiser, então pressupõe que haja uma provocação, eu coloquei aqui, ó, tem que haver um requerimento para que a gente inicie uma fase executiva aqui, né, do título judicial, o chamado cumprimento de sentença, então ele tem que ser requerido, porque está ao dispor do credor, pode ser que o credor não queira executar, então por isso que ele também precisa requerer. Então, é da iniciativa do credor, então, que ele execute. Ele executando, ele pode desistir a qualquer tempo. Ele executando, ele pode escolher o patrimônio que melhor lhe aproveite, né? Que melhor lhe atenda. Então, é uma ideia muito interessante, essa ideia da disponibilidade da execução. Quando nós formos falar sobre embargos à execução, os mecanismos de defesa, né, do devedor, nós vamos falar de algumas exceções. Para não confundir, eu vou deixar para falar sobre essas exceções quando eu for falar lá na frente. Tá? Lá na frente, quando eu for falar sobre mecanismos de defesa, nós vamos falar sobre isso. Tá? Sobre as exceções a esse princípio da disponibilidade. Que algumas consequências caso ele perca, né, a execução, caso a execução dele não dê certo. Então aí não vão ter algumas consequências. Olha só, tem uma outra questão muito importante aqui.
que você precisa mentalizar. Presta atenção. O que eu vou falar parece ser forte, mas é a realidade. E eu vou provar para vocês. É a seguinte. Aqui, no processo de execução, a lógica é a seguinte. Parte do pressuposto de que o credor tem razão. O credor tem razão. O exequente tem razão. Parte do pressuposto de que os atos executivos pedidos pelo credor são legítimos. São legítimos. Ao devedor, o executado, compete fazer o controle de legalidade. Legalidade. Ou seja, o controle da conformidade do procedimento. Se o procedimento está sendo, se o devido processo legal está sendo respeitado, se as regras do jogo estão sendo respeitadas, se o princípio da legalidade está sendo respeitado. Só isso. Só isso. Então, olha que frase forte. Parte do pressuposto que o credor tem razão. Parte do pressuposto que os atos são legítimos, mesmo que ilegais. Olha que loucura. Por quê? Por que você está falando isso? Mesmo que ilegais? Como assim? Olha só, alguns exemplos. Não é possível penhorar salário. O salário é intocável. Intocável. Poupança, até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos. É intocável. Seguro de vida, intocável. Depois você tem uma lida no artigo 833 do Código de Processo Civil. Não acredita em mim, não. Pode ir lá ler. 833. O salário é intocável. Remuneração, pensão, né, aposentadoria. Está lá no inciso 4º do artigo 833. Só fala que é possível a penhora de salário, remuneração, que é fruto do seu trabalho, né? Ou de aposentadoria ou pensão, só pode ser penhorado se exceder 50 salários mínimos, ou seja, tem que ganhar muita grana, né? É muito dinheiro, 50 salários mínimos. O que exceder pode ser penhorado. Então, só o excesso, porque o que estiver abaixo disso não pode ser penhorado. E na dívida alimentar. Só os alimentos, tá? 99%, né, das pessoas, que só 1% vai ganhar esses acima de 50 mil, acima de 50 salários. Então, só 1%, né, então pode ter o seu salário afetado, 99% das pessoas pode ter o seu salário afetado apenas por débitos alimentares. Só a dívida alimentar que autoriza penhora de salário, ou penhora de remuneração, de aposentadoria. Isso que está dito lá no 833, inciso 4º. Só que a todo momento, eu estou dizendo isso a todo momento, você vê juízes mandando penhorar salário. Lembra uma vez eu estava explicando isso em sala de aula, né? Aí tinha um aluno que era fazer estágio com um juiz, uma vara lá com um juiz. Aí eu falei, gente, salário é penhorar, tá? Tava explicando isso que eu tô falando. Ele falou assim, o aluno levantou a mão, eu falei, pois não. Ele, professor, o senhor tem certeza? Eu falei, tenho. Salário é impenhorável. Ele falou, não, professor, não é isso não, o senhor tá errado. Eu falei, vamos abrir o código, sem problemas. Vamos abrir o código. O que tá escrito aí? Aí eu falei para ele, lê o artigo. Né? Aí ele olhava assim, coçava a cabeça. Eu falava, mas eu trabalho, né, com o juiz tal, e ele manda penhorar toda hora. Toda hora ele manda penhorar salário. Se for servidor público, até fala assim, ó, dia 30 tem dinheiro na conta, manda penhorar. O juiz tal manda penhorar toda hora. Aí que vem essa lógica que eu estou te falando. Parte do pressuposto, o credor tem razão. Parte do pressuposto de que os atos praticados pelo credor, os pedidos, por mais que sejam absurdos, são legítimos. Eu disse também que compete ao devedor, o executado, fazer o controle de legalidade. Controle de legalidade, ou seja, compete ao devedor, o executado, levantar a mão e falar, opa, se manifestar no processo, falar, opa, essa penhora é ilegal. Essa penhora viola o artigo 833 do Código de Processo Civil. Esse aqui é um bem de família. Logo, não pode ser penhorado.
É isso que a gente vê acontecer na prática. Na prática é isso que acontece. E o STJ tem um caminhão de julgados nesse sentido. Falando o seguinte, ó, o salário é empeorável, ok. Mas, sempre tem um mas, né? Os tribunais superiores são desse jeito. Sempre tem um mas. Se não tiver prejuízo para a sobrevivência, né, do devedor, pode piorar. Aí você fala, aí você vai ler no código. Aonde está escrito isso? O código é categórico. O que é devido processo legal? Ninguém será privado de seus bens sem respeito ao devido processo legal. Então é a lei apenas que pode restringir. E tem a lei que fala, o salário é empenhorável, a não ser que seja débito alimentar. Né? Como que vai empenhorar o meu salário com uma dívida comum? Como? É absurdo. É absurdo. Né? Mas os tribunais trabalham desse jeito. É o vai que cola. É o vai que cola e o quem cala consente. Eu acho ridículo isso. Eu acho ridículo. Se a lei proíbe, não pode piorar. E pronto, acabou. Não tem essa de dar um duplo twist carpado hermenêutico. Né? Não, aqui, não, esse caso aqui, não. Ele tem que provar que não vai causar prejuízo para ele. Meu amigo, como assim? Né? Então, por isso que eu uso essa frase. Parte do pressuposto que o credor tem razão. Mesmo para ilegalidades. Que é um absurdo. É um absurdo. Oi? Olha quem chegou. Chegou a visita. Oi, meu amor. Tudo bem? Acabou a aula, né? Acabou? Acabou. Então era isso, meus amigos. Aproveitando aqui o ensejo, eu vou encerrar então e na próxima aula a gente continua, tá bom? 7h40, né? Professor, Oi. essas aulas que estão sendo gravadas vão ser disponibilizadas onde? Eu não sei ainda, Karine. Eu vou ver com o professor Rubens o espaço onde nós vamos disponibilizar. Tá? Mas estão todas gravadas. Todas gravadas. Tudo bem, então obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Então é isso, gente. Então por hoje tá bom. Próxima aula a gente volta. Sexta-feira, primeiro horário. Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, com Deus.